Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 20, 3 de novembro de 1926. Por quantos atos fazemos na vontade de Deus, tantos caminhos preparamos para receber os sufrágios no purgatório. Então, continuando o último vídeo da escolinha, né? Meditar esse trecho do volume 20 sobre o purgatório. Tem muito elemento aqui para meditar, então eu vou continuar a meditação desse trecho para concluir esse estudo 20. Glória a Deus. Continuo vivendo toda abandonada na adorável vontade. E enquanto rezava, pensava em mim. Quanto queria descer à prisão das almas purgantes para libertá-las a todas, e na luz do querer eterno levá-las todas à pátria celestial. Enquanto eu estava nisto, meu doce Jesus, a mover-se dentro de mim, disse-me. Então, é importante entender o que a Luísa perguntou para Jesus, como a gente estava falando na live, como Jesus deu essa luz para a gente na live, né? Não tem como separar o que ela falou do que ele falou e ficar só atento e prestando atenção só no que Jesus falou. E ignorar e achar que é uma coisa sem importância o que a Luísa falou. O que ele vai responder para ela, o que ele vai falar é uma resposta ao que ela perguntou, ao que ela estava pensando. E é muito importante. Não é pra gente ignorar o que a Luísa fala, né? É igual o que ela tá falando para ele. Tipo assim, que às vezes até sem perceber, a gente pode a gente pode ler a primeira parte do trecho e nem tentar entender. Não pode fazer isso, né? Foi o que Jesus falou. Não pode. Ao que ela perguntou, tem que entender o que ela perguntou, esse pensamento dela. Ela perguntou, ela falou, eu tô abandonada na vontade de Deus. E eu pensava, eu queria descer à prisão das almas purgantes para libertar todas. Eu queria libertar todas as almas e todas fossem para o céu. Não ficasse nenhuma mais no purgatório. Nenhuma, fossem todas para o céu. Queria levar todas. Aí ele vai explicar para ela. Para receber os sufrágios, receber a oração, para as almas que estão no purgatório receber a oração, o caminho, o meio para elas receberem as orações é o quanto elas fizeram de vontade divina na terra. Então, não tem como. Isso não vai, mas ela não vive na vontade divina, a oração dela não é Deus mesmo falando.
mas depende da disposição da alma. Depende da disposição das almas que estão no purgatório. E depende do quanto elas viveram na divina vontade na Terra. De quantos atos fizeram na divina vontade na Terra. Que a Terra, a morte sela tudo. Então, aí por isso que ele falou tudo isso que ele falou. Aí ele vai falar também, quem vive na divina vontade alcança a oração da pessoa que vive na divina vontade, porque é a própria divina vontade rezando, é o próprio Deus em nós rezando. É um mar, né, de oração, é um mar. Mas é o sol brilhando, mas ele alcança quem está diante dele, no sol, diante do sol. O sol brilha para todo mundo, mas quem vai receber os efeitos da luz do sol? Quem se expõe ao sol. Então é importante entender que ela perguntou, né? O que ela falou? Eu queria descer e libertar todo mundo. Eu queria descer lá, descer. Eu queria descer, chegar lá e abrir a porta do purgatório e tirar todo mundo. Aí ele vai explicar para ela. Aí ele fala, minha filha, quanto mais estiveram submetidas à minha vontade, as almas que passaram a outra vida, por quantos mais atos fizeram nela, tantas mais vias se formaram para receber os sufrágios da terra. Quanto mais estiveram submetidas, fazendo a vontade de Deus. Não é que a pessoa está falando aqui de submissão, de fazer a vontade de Deus, diferente de ter vivido. Quem viveu plenamente na divina vontade, já nem tem purgatório. Então ele está falando de pessoas que, quanto mais atos fizeram de submissão à vontade de Deus, e que elas passaram para outra vida, por quantos mais atos fizeram nela, tantas mais vias se formaram para receber os sufrágios da terra. Por isso, quanto mais fizeram a minha vontade, formando-se as vias de comunicação dos bens que há na minha igreja e que me pertencem, não há caminho que se tenham feito que não os levem, a quem um alívio, a outro uma oração, a outro uma diminuição de penas. Os sufrágios caminham por estas vias reais de meu querer, para levar a cada uma o mérito, o fruto e o capital que se formaram em minha vontade. Por isso, sem ela não há vias nem meios para receber os sufrágios. Então é isso, os sufrágios chegam nas almas do purgatório de acordo com o que elas fizeram de vontade divina na terra. Quanto mais a alma, mesmo vivendo na vontade humana, santidade humana, mesmo vivendo na vontade humana, mas em alguns momentos ela fez a vontade de Deus, ela viveu fazendo a vontade de Deus. Quanto mais ela fez a vontade de Deus, mais tem esses caminhos abertos para receber os bens que estão na igreja. As orações, os sufrágios, tudo caminha por essa via da divina vontade. Tudo bem está na divina vontade. Todo bem pertence ao reino da divina vontade, à divina vontade. Então, quanto mais ainda que os sufrágios e tudo o que a igreja faz desçam sempre ao purgatório, mas vão aqueles que se formaram as vias. Para os demais que não fizeram minha vontade, as vias estão fechadas ou de fato não existem.
E se salvaram é porque, ao menos no ponto da morte, reconheceram o supremo domínio de o meu querer. O adoraram e se submeteram a ele. E este último ato os pôs a salvo. De outra maneira, não poderiam sequer salvar-se. Então, porque a gente tem que entender, né? Porque ele fala aqui, ó. Ainda que o sufrágio de tudo que a igreja faz desça sempre ao purgatório, tá o sol brilhando dos bens de Deus, tá brilhando para todo mundo. Mas esse sol chega onde tem uma disposição, onde tem as vias, que é o quanto a alma fez de vontade divina na terra. Para os demais que não fizeram minha vontade, as vias estão fechadas. Mas aí você pode entender, mas como que a pessoa então foi salva? Se ela não fez a vontade de Deus, como que ela está no purgatório? Porque ela fez a vontade de Deus no ponto da morte. Ela reconheceu o domínio da divina vontade no ponto da morte, só na última hora. Se não tivessem feito isso, se não reconhecessem o domínio da vontade, o domínio supremo da divina vontade, nem no ponto da morte, não poderiam sequer salvar-se. Só entra no purgatório e depois vai passar para o céu quem reconhece a divina vontade como quem dá esse domínio, quem reconhece o plano de Deus, quem aceita a vontade de Deus. Se você não conhecer a vontade divina na terra e nem no ponto da morte, o que você vai viver? Que a gente vive você viver em oposição à vontade de Deus é inferno. Quem não reconhece o domínio da vontade de Deus, nem no ponto da morte, nem sequer se salva. Então, o que a gente... E aí, se a pessoa só no último instante ela reconhece a vontade de Deus, adere a esse plano de Deus, entende e quer viver na vontade de Deus, nós somos criados, todo mundo foi criado para ser uma morada divina, uma habitação de Deus. Tudo que a gente está entendendo aqui no livro do céu é para todo mundo. A diferença é que tem gente que vai entender isso, o propósito da criação. Todo mundo foi criado com o mesmo propósito. Todos. Com o mesmo propósito. Ajuda, Senhor, a gente a entender bem, assim, de uma forma que a gente consiga entender. Todo mundo foi criado com o mesmo propósito. Todos. Ser para Deus. Viver na vontade de Deus. Viver com a vontade divina, no reino da vontade de Deus. Com Deus. Deus é nosso Criador. A gente é criatura. Criadas para viver para Ele. Para ser uma morada dele, uma habitação dele. Todo mundo foi criado com esse propósito. De ser para Deus. De entender que a vontade dele é soberana, que é a vontade humana, que é a vontade divina. Todo mundo foi criado com esse propósito, o propósito da criação de todos. Se você entende isso se você não entender isso antes, que seja no ponto da morte, não entra no céu. Você tem que entender isso antes. Tem gente, mas assim, não é que quem vive na terra, mas vive fazendo a vontade de Deus, vive submetido. Não, às vezes não entende, não tem acesso a esses conhecimentos do livro do céu. Né, de viver na divina vontade, de saber que é na terra, isso aqui é para quem vive na divina vontade, que tem acesso a esses conhecimentos, né? Mas se a pessoa entende só no ponto da morte, que ela foi criada para Deus, para ser uma habitação para Deus,
ela é salva, mas tem que se purificar. Gente, a gente foi criado para conhecer a Deus, para amar a Deus. E a pessoa não amou, não conheceu. Ela não amou, ela não conheceu. Imagina, só no ponto da morte que ela reconhece a vontade de Deus. Que ela reconhece o plano de Deus, ela reconhece o propósito para o qual ela foi criada, só no último instante. Então ela vai ter que ficar, antes de entrar no céu, de conviver com Deus face a face, vai ter que passar por um processo de purificação, de conhecimento de Deus. O que ela não amou na terra, vai acontecer a purificação no purgatório. Aí Jesus fala, né? Jesus ajuda a gente a lembrar os outros trechos, né? Do livro do céu. Ele fala, a gente foi criado para amar a Deus em cada segundo da nossa vida, em cada instante, cada respiração nossa é para Ele. A gente foi criado para amar a Deus, todos, para amar o tempo todo a Deus, o tempo todo mundo. E quem não ama na terra vai ser purificado no purgatório. Vai ter que fazer isso no purgatório. Vai ser purgado no purgatório. Todos. Aí ele fala ele fala nesse trecho assim, a privação, aí ele estava falando para Luísa da privação que ela sentia. A privação é um amor em dobro. Tipo assim, a privação fazia ela ser, porque o que a gente não amou na vida inteira, quando você está privada de Deus e ama e já conheceu Ele, esse amor é em dobro. Te purifica, te purifica. Então a gente viveu um tempo, por exemplo, um tempo sem viver nesse propósito da criação, na divina vontade. Mas quando a gente ainda em vida conhece Deus, entende Ele, entende o plano, entende o propósito, e vive esse amor assim como se fosse mais intenso, e isso já purifica. O que teria que ser purificado no purgatório já acontece em vida. Já acontece em vida. A gente vive, quem vive na divina vontade já é purificado em vida. O que aconteceria no purgatório já acontece aqui, na Terra. Já acontece na Terra. Já é purificado em vida. Então é isso. Ainda que o sufrágio de tudo que a igreja faz desça sempre ao purgatório, mas só alcança quem mais vão, só alcança quem se formaram as vias. Para os demais que não fizeram minha vontade, as vias estão fechadas ou de fato não existem. E se salvaram é porque, ao menos no ponto da morte, reconheceram o supremo domínio de meu querer. Eu fico tentando entender, Senhor, assim, bem profundamente essa questão do purgatório. A pessoa que viveu na vontade humana, sempre em oposição a Deus na terra, e só no último instante, ela morreu e reconheceu depois que ela te viu. E ela reconheceu e foi salva. Mas ela não te conhece nada. Ela não te conhece nada. Ela não entende nada do Senhor. Nada. Então ela tá no purgatório. Tem muita coisa para purificar. Muita coisa para entender de Deus. Muita coisa. Então é como se ela tivesse ali presa, sabe? Quanta coisa ela tem que se libertar. Quanta coisa ela tem que se libertar. Então esses consolos não chega porque ela tá ali tão presa
E tanta coisa que ela tem que se purificar dela quanta coisa que ela tem que se purificar. Gente, essa purificação que acontece na nossa alma, enquanto a gente está aqui ainda, se não acontecer essa purificação aqui na Terra, vai acontecer depois. Vai acontecer depois da morte. Todas essas coisas que a gente tem que se libertar do nosso eu, dos nossos pensamentos, das nossas coisas que a gente quer. A vontade humana faz a gente pensar tanta coisa, um emaranhado de coisa na mente, tanta treva, tantas trevas, é tanta treva. É tanto apego, é tanta confusão. Vai ter que se libertar de tudo isso depois. Se não se libertar, imagina, deixa eu pensar aqui um exemplo. Imagina uma pessoa que ela viveu a vida inteira em oposição a Deus, longe de Deus, sabe? Só no mundo, no mundo, no mundo. Falava que Deus nem existia. Falar que ela vive no mundo e fala que Deus nem existe, que Deus não existe. Aí, no ponto da morte, ela reconhece, ela morre, a pessoa morre e aceita a morte. Mas ali, na hora da verdade, né, que Jesus fala no livro do céu, que tem uma hora da verdade. E aí acontece, ela realmente faz aceita a vontade de Deus, reconhece a vontade de Deus, como ele falou que é no ponto da morte, reconheceram o supremo domínio de meu querer. Gente, isso não é fácil. Gente, imagina, a pessoa passou a vida inteira, imagina uma pessoa de 50 anos, não reconhecendo o supremo domínio da vontade de Deus. E no último instante, ela reconhece tudo que ela rejeitou. Não é uma coisa simples assim, tão simples. Tem que ter uma graça de Deus muito grande. Ele faz isso, né? Esse processo de iluminação, mas aí só no ponto da morte que ela reconhece o domínio da vontade de Deus. Ela rejeitou a vontade de Deus a vida inteira. A vida inteira. E só no último instante ela reconhece esse domínio supremo da vontade de Deus. Então, toda aquela vida, tudo isso que ela viveu, ela vai ter que repassar tudo, purificar tudo, se livrar de todas essas trevas. Ela vai no purgatório reconhecer tudo, reconhecer Deus em tudo, entender tudo, se libertar de tudo. A gente não passa por uma purificação aqui na Terra que é complexa. Tem coisas que a gente tem na nossa alma que a gente demora a entender. Demora a entender que tem. Demora a reconhecer, não entende, não consegue enxergar, a gente não consegue enxergar. E aí a pessoa vai ter que passar por isso. Claro que é diferente, não é a mesma coisa da purificação. No purgatório é mais intensa a purificação. Muito mais. Muito mais. E aí essas almas sofrem muito mais no purgatório. Muito mais do que as que viveram na Terra em submissão à vontade de Deus. Elas já viviam, já reconheciam o domínio do supremo querer. Muitas não viviam na vontade humana, viviam mas reconheciam que Deus é o soberano e faziam a vontade dele. Então elas vão ter que se purificar, mas nem tanto quanto uma que nunca reconheceu. E elas recebem os consolos, os sufrágios. É justiça também, né? A pessoa que viveu a vida inteira rejeitando Deus, aí ela vai receber os consolos igualzinho. Imagina, uma pessoa que não amava Deus, só rejeitava, nem reconhecia Ele.
como Deus. Aí ela vai para o purgatório. E outra viveu assim, fazendo a vontade dela, fazendo a de Deus, e reconhecia ele. Tava ali, mas tem algumas coisas para purificar ainda. Aí elas duas vão receber o mesmo consolo. Não é justo. Tem uma justiça, né? Tem uma justiça. Ó, aí ele fala que para quem sempre fez minha vontade, aí tem a diferença, né? Tem quem nunca fez e só faz no ponto da morte. Tem aquelas que fizeram a vontade dele em alguns momentos e outros não. E para quem sempre fez minha vontade, não existem vias para o purgatório. Sua via é direta ao céu. Quem em tudo e sempre Para quem sempre fez minha vontade, não existem vias para o purgatório. Sua via é direta ao céu. Quem não em tudo e sempre, mas em grande parte reconheceu o meu querer e se submeteu a ele, formou-se tantas vias e recebe tanto que logo o purgatório a envia ao céu. Então, o tempo que a pessoa passa no purgatório tem a ver com quanto ela reconheceu a vontade de Deus na terra. Para quem sempre fez, não existem vias para o purgatório. Sua via é direta ao céu. Aí você fala, mas então eu conheci a vontade de Deus, eu já tinha mais de 30 anos, então como que acontece? A gente é purificado em vida. A purificação acontece em vida. A purificação acontece em vida. Purgatório antecipado. Quem não em tudo e sempre, mas em grande parte reconheceu o meu querer e se submeteu a ele, formou-se tantas vias e recebe tanto que logo o purgatório a envia ao céu. Agora, assim como as almas purgantes para receber os sufrágios deviam ter se formado as vias, assim os viventes para mandar os sufrágios devem fazer minha vontade, para formar-se as vias e fazer subir os sufrágios ao purgatório. Então, ele estava falando de receber o sufrágio, né? Para receber, é de acordo com o tanto que a alma fez a vontade dele na terra. Agora, para enviar os sufrágios também tem as vias para enviar. Assim como as almas purgantes para receber os sufrágios deviam ter se formado as vias, assim os viventes para mandar os sufrágios devem fazer minha vontade para formar-se as vias e fazer subir os sufrágios ao purgatório. Se fazem sufrágios e de minha vontade estão afastados, seus sufrágios, faltando a comunicação dela, da vontade de Deus, que é a única que une e vincula a todos, não encontrarão o caminho para chegar, os pés para caminhar, a força para dar o alívio. Serão sufrágios sem vida, porque falta a verdadeira vida de meu querer, que é o único que tem a virtude de dar vida a todos os bens. Quanto mais de minha vontade possui a alma, tanto mais valor contém suas orações, suas obras, suas penas, assim que mais alívio pode levar a essas almas benditas. Eu meço e dou valor a tudo o que a alma pode fazer, porque da minha vontade possui. Se em todos os seus atos corre o meu querer, a medida que faço é grandíssima, mas bem não termino jamais de medir e lhe dou tal valor que não se pode calcular seu peso. Em vez disso, se não se tem tanto do meu querer, a medida é escassa e o valor é de pouca monta. E se não se tem nada, por quanto a alma faça, eu não tenho que medir, nem que valor dar. Portanto, se não tem valor, como podem trazer alívio a essas almas no purgatório, que não reconhecem outra coisa
nem podem receber senão o que produz o meu fiat eterno. Então, assim, o que traz alívio? O que traz alívio para as almas do purgatório? É a oração de quem vive na divina vontade. De quanto mais a alma que está rezando tem conexão com a vontade de Deus, tem comunicação com a vontade de Deus, mais essa oração tem valor. Quem que dá o valor é Deus. Quem que dá o valor é Deus. Aí é assim, ó, como se fosse assim, imagina. Se alguém que você... A oração de quem está totalmente afastado da vontade de Deus é como se fosse assim, um inimigo te pedindo alguma coisa. Um inimigo. Vai ter valor isso? Uma pessoa que te odeia. Uma pessoa que te odeia te pedir alguma coisa. A pessoa te odeia. Você nem conhece. Você nem conhece a pessoa, você nem conhece. É uma pessoa que está totalmente afastada de você e ela te pede uma coisa muito grande. Ela te pede uma coisa muito grande. Você vai atender? Você vai dar esse bem para a pessoa que está pedindo? Uma pessoa que não te conhece, você nunca viu. Um exemplo para a gente entender. Deus conhece todo mundo, claro. Mas a pessoa que está no pecado, ela vive em oposição a Deus, em inimizade com Deus. Então, uma pessoa que não tem nada de vontade divina, vive totalmente em oposição à vontade de Deus. Ela pensa assim, e aí você fala, não, mas se a pessoa vive totalmente em oposição à vontade de Deus, ela não vai nem pedir. Pede, gente, porque na hora da morte, você perde sua mãe, por exemplo, a pessoa perde a mãe. E se ela estiver ali, sei lá, ela vive em oposição à vontade de Deus, mas ela acredita que Deus existe, ela vai pedir. Mas se ela vive em oposição à vontade de Deus, não quer saber de Deus, vive no pecado, e ela reza e ela pede, não tem valor quanto tem imagina a diferença de uma pessoa que vive na divina vontade, como a Luísa está aí pedindo, como a gente pede para Deus. É muito diferente. Você ama Ele. Você ama. Você vive só para Ele. Se só vive para Ele, então o que você pede, Ele está todo atento para ouvir. Porque você vive totalmente na vontade dEle. E é Ele mesmo pedindo. Então ele dá toda a atenção e coloca um valor infinito. Ele coloca um valor infinito no seu pedido. Porque é Ele mesmo. Está totalmente na vontade dele. Você vive na vontade dele, com ele, para ele, tudo é para ele. O valor do seu pedido, o valor que ele dá ao seu pedido é infinito. Você né? E para chegar na alma do purgatório, elas já reconheceram o supremo domínio da vontade de Deus. O que alivia elas é a vontade de Deus. Que é o que ele falou aqui, ó. Vamos ler de novo. Ó. Quanto mais de minha vontade possui a alma, tanto mais valor contém suas orações, suas obras, suas penas. Assim que mais alívio pode levar a essas almas benditas. Eu meço e dou valor a tudo que a alma pode fazer, porque da minha vontade possui. Se em todos os seus atos corre o meu querer, se em tudo você vive na divina vontade, você vive na divina vontade, a medida que faço é grandíssima. Mas bem não termino jamais de medir. Ele dou tal valor que não se pode calcular seu peso. Em vez disso, se não se tem tanto do meu querer, a medida é escassa e o valor é de pouca monta. E se não tem nada,
nada da divina vontade, nada de conexão com a vontade de Deus, eu não tenho que medir nem que valor dar. Portanto, se não tem valor, como pode trazer alívio a essas almas que no purgatório não reconhecem outra coisa? Nem podem receber senão o que produz o meu fiat eterno? Mas sabes quem pode carregar todos os seres vivos? A luz que purifica, o amor que transforma? Quem em tudo possui a vida de meu querer, e este domina triunfante nela. Esta nem sequer tem necessidade de caminhos, porque possuindo minha vontade tem direito a todas as vias, pode ir a todos os pontos, porque possui em si mesma a via real de meu querer para ir àquela prisão profunda. Então você vai, mesmo sem sentir que você está indo no purgatório. A via de comunicação com o purgatório está aberta para quem vive na divina vontade. Você pode ir na prisão profunda. Os seus atos, que ele quer dizer com isso, né? Que você vai no purgatório, no final, durante a noite você nem vê, mas Deus te leva, não é isso. Os seus atos alcançam as almas do purgatório. A luz que você está recebendo, os atos que você está fazendo, alcança as almas do purgatório. Alcança. E aí alcança todas, mas é o que ele falou. Quem lá recebe esses efeitos dos atos que você faz, que estão saindo de você, quem mais recebe é quem mais fez a vontade de Deus na terra. A gente faz atos aqui, a gente fala, por exemplo, o que mais quando a gente vive na divina vontade. É um exemplo para a gente entender como que é no purgatório essas vias, né? Quando a gente está aqui fazendo um ato na divina vontade, falando de Deus, entendendo, recebendo essa luz que Deus está dando, falando do livro do céu aqui, conhecendo essas verdades, isso é um bem, meu Deus, uau, incrível. Conhecer a vontade de Deus, falar da vontade de Deus, receber uma luz e repassar e falar dessa luz, né? Tem várias pessoas ouvindo, né? Por exemplo, no nosso canal, estou fazendo esse vídeo que várias pessoas vão ouvir. Quem mais vai receber os bens do que Jesus está falando aqui nesse trecho? Só o que eu estou lendo aqui já é luz, luz, luz e luz. Quem mais fica feliz, quem mais fica alimentado com esse conhecimento? Quem mais recebe a compreensão do que Deus está falando aqui? Quem mais consegue entender o que Jesus está falando aqui nesse trecho que eu estou lendo? Quem vive na divina vontade. Quem ouve o que eu estou falando, tô lendo aqui. Quem mais entende? Quem vive na divina vontade. Se uma pessoa ouvir esse vídeo, essa leitura desse trecho, quanto mais ela entende da vontade divina, mais ela vai entender, vai compreender e vai se alimentar dessa luz. Vai ser iluminado por esses conhecimentos. Então, no purgatório, é assim também. Quem mais, esse ato que eu estou fazendo de ler o livro do céu, de falar, alcança as almas do passado, presente e futuro. Alcança o purgatório. Mas quem está lá, que mais vai entender isso, que mais vai receber, que mais vai ser iluminado com essa verdade, é quem viveu, quem mais fez atos de vontade divina na terra. Quem está lá, nas prisões mais profundas lá, nos lugares que tem mais sofrimento, aquela alma que só fez a vontade divina assim no ponto da morte.
como se ela não tivesse assim. Ela ainda tem que se purificar para compreender isso, igual as pessoas que estão aqui na Terra. Se a pessoa não entende dessas verdades, não tem essas sementes, né, desse conhecimento na alma, ela vai ouvir isso que eu estou falando, não vai entender. Entendeu? Então, alcança as almas, mas elas têm que ter as sementes, ela tem que conhecer dessa ciência para entender. Né? Entender? Então, assim, quem possui a vontade divina, entende a vontade divina. Quem conhece Deus, quem já conhece Deus e eu estou falando dele, a pessoa vai receber a luz, vai entender o que eu estou falando. Entender? Então, assim, tem a ver com conhecer Deus, com já ter o conhecimento dessas verdades. Quem em tudo possui a vida de meu querer e este domina triunfante nela. Esta nem sequer tem necessidade de caminhos. Porque possuindo minha vontade tem direito a todas as vias. Pode ir a todos os pontos. Então alcança essas verdades que a gente está conhecendo. Esse processo, esse ato que a gente faz de conhecer a Deus alcança as almas do purgatório. Mas elas recebem de acordo com o que elas já entenderam de Deus. Porque possuindo minha vontade tem direito a todas as vias, pode ir a todos os pontos, porque possui em si mesma a via real de meu querer para ir àquela prisão profunda, para levar-lhes todos os alívios e as libertações. Para levar-lhes todos os alívios e as libertações. A libertação, gente, o alívio tem muito a ver com conhecer Deus, com conhecimento, com a luz para iluminar a alma, a inteligência. Na alma, o que tem? O que tem na alma? Inteligência, memória e vontade. É isso que tem na alma. Então, para levar alívio para a alma, é o conhecimento de Deus que leva alívio para a alma. Liberta, que alivia. É o conhecimento, é a iluminação da alma. Então a gente acontece-se, todos os atos alcançam essas almas. Muito mais que ao criar o homem, nós lhe demos como sua herança especial nossa vontade. E é reconhecido por nós tudo o que tem feito, nos confins de nossa herança, com a que o dotamos. Todo o resto não é reconhecido por nós, não é da nossa conta. Ao criar o homem, nós lhe demos como herança a nossa vontade. Deus deu como herança para a gente a vontade dele. E é reconhecido por nós tudo o que tem feito nos confins da nossa herança com a que adotamos. Ele só reconhece a vontade dele. Todo o resto não é reconhecido por nós, não é da nossa conta. Nem podemos permitir que entre no céu qualquer coisa que não tenha sido feita pelas criaturas, ou em nossa vontade, ou pelo menos para cumpri-la. Só entra no céu o que as criaturas fizeram na vontade divina, ou pelo menos para cumpri-la. Pelo menos, no mínimo, para cumprir a vontade de Deus. Às vezes a pessoa fez só para cumprir a vontade de Deus. Ela tinha outra vontade, mas pelo menos ela cumpriu a vontade de Deus. Ela tinha desejos contrários, mas ela vivia fazendo a vontade de Deus para cumprir. Tinha a vontade dela, mas vivia fazendo a vontade de Deus. Aí entra no céu. E purifica no purgatório, né? Mas, dado que a criação saiu do Fiat eterno, nossa vontade ciumenta não deixa entrar nenhum ato na pátria celestial
que não tenha passado dentro do seu mesmo fiat. Então, se não tem nenhum ato de vontade de Deus, nem de submissão, não entra, a alma não entra no purgatório, não é salva. Se não tem nenhum ato, nem no ponto da morte, de submissão à vontade de Deus, não entra. Não entra nem no purgatório para ser purificado e depois ir para o céu. Oh, se todos soubessem o que significa a vontade de Deus. E que todas as obras, talvez aparentemente boas, mas vazias dela, são obras vazias de luz, vazias de valor, vazias de vida. E no céu não entram obras sem luz, sem valor e sem vida. Oh, como estariam atentos a fazer em tudo e sempre minha vontade. No céu só entra a vontade divina. Então todas as almas, se todas soubessem que é assim, todas já se antecipariam, né, em viver nessa vontade, para depois continuar vivendo nela no céu. No céu só tem vontade de Deus. E no purgatório também as almas já passaram, já entenderam isso e só querem a vontade de Deus no purgatório. No purgatório elas só querem a vontade de Deus. Elas só querem a vontade de Deus. Reconhecem o domínio da vontade de Deus. E aí é como se elas disseram sim à vontade de Deus, entregaram a vontade delas no ponto da morte. E aí vai acontecer essa purificação depois. Mas a gente já entrega a nossa vontade em vida. E já faz essa purificação em vida. E já vive só querendo a vontade de Deus, assim como os bem-aventurados, que não reconhecem outra coisa que não a vontade de Deus, só quer a vontade de Deus. Mas já estão purificados, né? E os do purgatório estão se purificando. Mas todos só querem a vontade de Deus. Só amam a vontade de Deus, só quer a vontade de Deus. Ele falou isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Como... ele falou aqui... Cadê? Que ele fala assim, que elas só reconhecem... Aqui, ó. Como podem trazer alívio a essas almas que no purgatório não reconhecem outra coisa, nem podem receber senão o que produz o meu fiat eterno? No purgatório, elas só são aliviadas com a vontade de Deus. Elas só reconhecem a vontade de Deus. Não reconhecem outra coisa, nem pode receber senão o que produz o meu fiat eterno. Só isso que elas querem. No ponto da morte, elas entenderam isso. E é um mistério, Senhor, muita coisa, né? Tem gente que viveu aqui fazendo sua vontade. Só fazendo. Viveu na vontade humana, fazendo a vontade de Deus. E às vezes fazendo a própria vontade. E aí depois no purgatório ela vai entender que ela foi criada para viver e fazer em tudo a sua vontade. Foi criada para isso, que a herança dela é a vontade de Deus. Então ela só quer a vontade de Deus. Só quer a sua vontade, mas como na terra ela viveu, não entendeu isso, vai ter essa purificação. Mas quem já entende isso na terra, antes da morte, bem antes, né? Antes da morte, vive na divina vontade e conhece a divina vontade, meu Deus, que graça, que felicidade já ter esse conhecimento aqui. Que felicidade, meu Deus, que felicidade ter essas verdades aqui. Que felicidade, quanta gente tem que amar, amar, amar e agradecer a Deus por essas verdades que já nos alimenta aqui na terra. Que que a gente já só quer a vontade divina e já entende isso agora.
ainda vivos ainda. E Deus quer essas almas, né? É isso que Ele quer. A gente foi criado para isso e é direito dele ter essas almas que vivem só da vontade divina na Terra. Ele criou a gente para viver assim. Foi esse o propósito da criação. Ter almas que vivem na vontade divina na Terra. Ainda vivos, reconhecer isso. Sem ainda ter passado sem ter passado pela morte. É incrível. Livro do Céu, volume 10, 19 de maio de 1911. A confiança arrebata Jesus. Ele quer que a alma se esqueça de si mesma e se ocupe só dele. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo aflito. E eu estava junto a ele para compadecê-lo, amá-lo, abraçá-lo e consolá-lo com toda a plenitude da confiança. E meu doce Jesus me disse: minha filha, tu és o meu contentamento. Assim me agrada que a alma se esqueça de si mesma, de suas misérias, que se ocupe só de mim, de minhas aflições, de minhas amarguras, de meu amor, e que com toda a confiança se esteja junto a mim. Esta confiança me arrebata o coração e me inunda de muita alegria, porque como a alma se esquece de si por mim, assim eu esqueço tudo por ela, e a faço uma só coisa para mim, e chego não só a dar-lhe, mas a fazer-lhe tomar o que quer. Ao contrário, a alma que não esquece tudo por mim, mesmo suas misérias, e sequer está ao redor de mim com todo respeito, nossa Jesus, com todo temor, com temor, e sem a confiança que me arrebata o coração, e como se quisesse estar com temerosa compostura comigo e toda reservada, ai meu Pai, e este tal nada lhe dou, a esta tal nada lhe dou e nada pode tomar, porque falta a chave da confiança, da liberdade, da simplicidade, coisas todas necessárias para mim, para dar e para ela para tomar. Portanto, com as misérias vem, com as misérias fica. Oh, meu Pai do céu, meu Jesus. Nossa, Jesus é muito sério, né? O que o Senhor tá falando é muito importante, né? O que ele tá falando. Ai, meu Deus, que lindo. Ao mesmo tempo é tão... Ajuda, Senhor, a gente entender e falar tudinho. Então, ela estava... Jesus estava aflito. Ele estava aflito. E ela, junto a ele, e ela estava lá querendo consolar ele. Amar, abraçar, consolar ele. Com toda a plenitude da confiança. Então, ela estava ali, perto de Jesus, com toda a liberdade, né? Abraçando ele, consolando, confiante, com toda a plenitude da confiança nele. E aí ele falou: minha filha, tu és o meu contentamento. Assim me agrada que a alma se esqueça de si mesma, de suas misérias, que se ocupe só de mim, de minhas aflições, de minhas amarguras, de meu amor, e que com toda a confiança se esteja junto a mim. Esta confiança me arrebata o coração e me inunda de muita alegria, porque como a alma se esquece de si por mim, assim eu esqueço tudo por ela e a faço uma só coisa para mim. E chego não só a dar-lhe, mas a fazer-lhe tomar o que quer. Ao contrário, a alma que não esquece tudo por mim, mesmo suas misérias, olha só, gente, ele quer que a gente esqueça. Por causa dele, a gente esqueça quem a gente é, tipo assim, no sentido assim, esquecer suas misérias. E não ficar com escrúpulo perto dele, que ele falou que ó, a pessoa não esquece dela, nem das misérias dela. Ela não esquece dela
Ele quer que a gente esqueça tudo por ele, até nossas misérias. E aí a pessoa, ela se apega tanto com as misérias dela, que quando ela está perto de Deus, rezando, por exemplo, ela está rezando, ela está ao redor de Deus, com todo respeito, com temor e sem confiança que me arrebata o coração. E como se quisesse estar com temerosa compostura comigo e toda reservada. Nossa Jesus amado. E ficar, ela fala com, por exemplo, assim, né? Bem simples, eu vou ser bem simples, que Jesus mostra, né? É bem simples, gente, isso aqui ele tá falando. A pessoa chega perto de Jesus e tá rezando, por exemplo, vou pensar assim um exemplo, ela tá com todo respeito, com temerosa compostura, por exemplo, rezando lá numa capela. Primeiro que a pessoa só acha que Jesus só está no Santíssimo, ela não consegue nem entender que ele tem a temerosa, ela tem uma desconfiança que não deixa ela entender que de forma assim simples. Então pensa assim, ela entende que Deus só está, que ela fica tão presa nas misérias dela que ela só não consegue nem pensar na possibilidade de Deus habitar no coração dela ser uma hóstia viva. Imagina, aí ela tá rezando. E ela fica falando com Deus, mas não é de forma simples. Ela tem orações prontas, ela tem toda uma forma de falar ali palavras bem complexas. Ela não fala de forma simples com Jesus. Ela não fala o que está no coração dela assim de forma bem simples. Se ela vai falar com Deus em oração, tem toda uma forma de falar. Ela não fala com Deus em qualquer lugar. Tem que ser só de joelhos. Então, se ela não está de joelhos, com os olhos fechados, em profunda meditação, ela não fala com Deus. Ela não se dirige, ela não dirige o pensamento dela para Deus. Só dirige o pensamento dela se ela tiver em posição assim de oração, com as mãos postas e de joelhos. Então, igual a gente fala com Deus o tempo todo. Eu falo com Deus dormindo, eu falo com Deus enquanto eu tô tomando banho, eu falo com Deus enquanto eu tô dirigindo, eu falo com Deus o tempo todo. O tempo todo eu posso estar fazendo qualquer coisa, eu tô falando com Ele. Com toda a confiança, sabendo que Ele habita no meu coração, que Ele é eu e eu sou Ele. E eu vivo só para Ele, e Ele tá comigo em tudo que eu tô fazendo. Nos atos mais simples que eu faço, eu sei que Ele tá ali, Ele que tá trabalhando nas minhas mãos, com toda a confiança. E eu falo com Ele de forma muito simples, com a minha linguagem. Eu não sei muita coisa de teologia, dessas coisas. E mesmo assim a gente fala, mesmo sem saber, se pergunta de forma bem simples, entende as coisas de forma bem simples. Isso arrebata o coração dele, mas a pessoa que fica toda temerosa, cheia de tipo assim, um respeito, mas aí Jesus, ele tá falando aqui com todo respeito, mas aí você desrespeita Deus? Não, de jeito nenhum, ele é meu papai, ele é meu pai, eu não vou desrespeitar ele. Ele falou esse respeito, aquele respeito, assim, aquela reverência, até no jeito de falar. Aquela reverência, aquele respeito, até no jeito de falar, assim, sabe? Tem que saber as palavras para falar com ele. E aí a pessoa não fala do simples. Ela só fica, quando vai falar com Deus, sempre é daquele jeito, com todo respeito, com as palavras mais eloquentes, assim, no sentido assim, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu não sei falar assim. Mas pensa assim, vocês entenderam o que eu tô falando. Então, então a pessoa chega perto dele sem a confiança de um filho, né? Que esquece que tem um amor que arrebata tanto, você quer tanto amar a Deus, você esquece de você. Você esquece que você é uma miséria, você esquece suas misérias, você não fica olhando para suas misérias. Porque se a gente ficar olhando para nossa miséria, você não se aproxima dele.
porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Se você ficar assim pensando nisso, você fala, não vou nem chegar perto, eu vou fugir. E se eu chegar, eu vou chegar ajoelhada e com a cabeça baixa e falando, eu vou pegar um papel, uma oração para ler, para falar para Ele. Eu não vou falar para Ele o que eu sinto. Eu não vou falar para Ele o que, de forma simples, como eu falo com as pessoas. Quando eu for me dirigir a Ele, eu vou pegar uma oração que eu tenho, um livro, somente isso. Eu nunca vou me dirigir a Ele e falar com as minhas palavras, com o meu linguajar, com o meu sotaque. Eu vou sempre me dirigir a Ele e falar com Ele de forma assim bem... Vou pegar um salmo, só uma oração de um santo e vou pegar. Então, toda vez que a pessoa se dirige a Deus em pensamento, em oração, é desse jeito. E aí ele tá falando aqui, ó. A alma que não esquece tudo por mim, mesmo suas misérias, e sequer está ao redor de mim com todo respeito, com temor, e sem a confiança que me arrebata o coração, e como se quisesse estar com temerosa compostura comigo e toda reservada. A este tal nada lhe dou e nada pode tomar, porque falta a chave da confiança, da liberdade, da simplicidade, coisas todas necessárias. Nossa, gente, essa simplicidade, essa confiança é necessária. Essa simplicidade de se aproximar com Jesus do jeitinho que você é, com as suas palavras, com o seu jeito, com as suas palavras. Não é pecado, não tô falando de pecado. A pessoa escuta a gente falando, então é pecado. Não é pecado, não tô falando de pecado. Tô falando de palavras simples, da sua liberdade, de estar com Deus como um pai. Como um pai. Ele é pai, seu pai. Você chamar ele de pai. Falar com ele da forma mais simples, mais sem inventar nada. Da forma mais simples. Isso é necessário. Ele é uma pessoa e seu pai. E você trata igual você trata seu pai. Com todo o amor, com toda a confiança. Isso é necessário para mim, para dar, para ele dar e para a alma tomar. Portanto, com as misérias vem e com as misérias fica. E aí você tem as suas misérias, você se apega tanto com elas e fica perto de Deus toda temerosa, com esse respeito, assim, toda reservada. E você se apega tanto com suas misérias e continua com as misérias. Mas quem se aproxima dele com toda a confiança de filho e tem essas misérias, ele vai purificando. Ele vai purificando a gente. Ele vai nos purificando. Então, os bens que ele dá ele mesmo. Ele dá ele mesmo. A gente se aproxima dele com as nossas misérias mesmo e ele vai nos purificando. O que a gente quer é só amar, só amar, só amar, nunca ofender. Nunca ofender, nunca tem a intenção no nosso coração de ofender Jesus. Nunca, 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 nunca. E ele vai nos mostrando o que ainda precisa ser purificado na nossa alma. Aos poucos ele vai nos mostrando o que ainda precisa ser purificado. E sempre vai ter uma miséria. Ele nunca vai tirar tudo. Nunca vai tirar tudo. Porque você precisa entender que você é uma criatura. E a gente saber disso, entender que é ainda uma criatura. E mesmo assim se aproximar dele, arrebata o coração dele. E essa miséria que ainda fica é para você se manter humilde, né, no seu lugar de criatura. Mas não deixar que isso te impeça de se aproximar dele com toda a confiança. Né? Você fica vivendo na verdade, né, do que ele falou. Ele quer morar na sua alma. Ele quer habitar na sua alma. Você foi feito para ele. Você vive... Tá, eu te amo, Senhor. Eu quero isso. Eu quero só isso. Eu só quero isso. E você esquece de você.
Ai, muito lindo esse trecho, tão pequenininho, mas tão incrível, né? O que ele quer, o que agrada a Jesus é que a alma esqueça de si mesma, de suas misérias, e se ocupe só dele, das aflições dele, das amarguras dele, do amor dele, da vontade dele, do que ele quer. Você fica só nisso, só olhando para ele, para o que ele deseja. Então a gente fica muito, né, no que Deus deseja, de fazer a vontade dele ser conhecida. Meu Deus, uau, isso é incrível, porque ele já fica feliz só de ouvir as verdades dele. Só de ouvir as verdades dele que ele falou, ele já fica feliz de ouvir. E você quer viver aquilo, você quer viver, quer que as almas vivam, quer que você viva com um desejo que é dele mesmo, né? Que é um desejo que é dele. Incrível. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.